Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta mais uma semana, eu, Marcos Ornstein e João Miragaia. Fala aí, João, tudo na boa? Fala, Marquinhos. Cara, tudo bem. Agora a gente pode dizer que as coisas estão mais tranquilas aqui, né? Finalmente. Enfim, um pouco mais tranquilo, né? Continua ainda, enfim, tudo indefinido, né? Tudo sem saber o que vai acontecer, na verdade, né? Mas, enfim, pelo menos as A coisas. gente começou a ter umas pistas essa semana, né? A gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas começar a ter umas pistas do que vai acontecer em Gaza. Começar a ver ter umas pistas também da disposição dos Estados Unidos de não deixar a guerra voltar. Começar a ter umas pistas de algumas coisas, alguns indicativos de algumas coisas que vão acontecer, né? Enfim, isso também só de saber que não tem gente morrendo de fome, né, e nem de bombardeio, principalmente de bombardeio, né? Todos os dias, principalmente bombardeio, porque fome ainda tem gente com fome em Gaza, mas a situação aos poucos está melhorando. Está muito longe de ficar boa, né? Mas enfim, já tira você de uma angústia, tira essa angústia do peito. Mas enfim, nosso governo não perde tempo, né? Eles terminam uma tragédia e partem para outra. Tipo, já estamos tendo que Tratorando, lidar, né? tendo que lidar com os absurdos aqui enfim, que incluem as nossas vidas no futuro não muito distante, se essas porcarias passarem aí, se essas leis passarem, se essas medidas surtirem efeito, enfim. Pois é, situação muito complicada, muito complicada. Mas aí, teve pancadaria essa semana também, né, João? No derby lá foi A polícia, cancelado, né? a polícia batendo em torre, assim, o que é o derby, né? O derby é o clássico de Tel Aviv, Maccabi Tel Aviv e Apoel Tel Aviv. E teve o clássico, deveria ter um clássico no domingo, mas o clássico não aconteceu, porque a torcida do Apoel Tel Aviv jogou uns sinalizadores no campo, e aí o jogo ele não chegou a ser interrompido porque não tinha começado, mas aí teve intervenção da polícia. Também teve, a torcida do Maccabi Tel Aviv também jogou coisa no campo, mas aí foi mais a torcida do Apoel. E a polícia decidiu que o jogo não ia acontecer, mesmo depois que os caras pararam. E teve pressão dos dois times para que o jogo acontecesse, e a polícia decidiu que não ia acontecer. E cancelou o jogo, né? Teve um policial ferido, sei lá, o que aconteceu. Coisa assim, um policial ferido. Um negócio ferido em estado leve, né? Estado leve, vale lembrar, pode ser estado de choque também, eles consideram ferimento, né? E aí, de repente, na saída do estádio, a polícia começou a dar porrada na torcida do Apoel Tel Aviv, cara. E foram, sei lá, 20 pessoas que foram parar no hospital. Eu não vi os números exatamente, mas tem vários vídeos rolando aí de cavalo atropelando, os policiais com cavalo atropelando as pessoas. Criança pequena, cara, criança de 10 anos aí com os pais e a polícia metendo a porrada, passando com cacetete sem nem olhar. Cara, imagem Brasil, cara, eu lembrei, assim, Israel a gente tá na situação de que hoje que é parecida com o Brasil, que você fica com mais medo da polícia que dos bandidos, né? Porque fica, né, aquele áudio lá do Bom Dia lá da Jovem Flá, né? Aqui só tem não sei o que lá, polícia bandido, polícia ladrão, né? Enfim, aqui em Israel tá assim também, polícia bandido, né? Tipo, é impressionante. Agora, eu acho que não foi à toa, né, que os caras foram mandados para bater na torcida do Apoel Tel Aviv. Tem alguma coisa identificada com a esquerda, o Ben-Gvir persegue. É a ordem das coisas para ele, enfim. Pancada. E agora a organização, a CBF daqui, né, a Traduta Caduregel, estão pedindo WO para o Maccabi Tel Aviv. Quando o regulamento diz que você não tem WO se o jogo não foi interrompido. O jogo simplesmente não aconteceu. E não aconteceu por uma decisão da polícia que é bastante questionável, né? Mas enfim, o apoio aqui é tudo contra o apoio. Então, provavelmente vou perder de WO mesmo. Pois é. E o Bankman vai pra cima, aproveita isso, né? Ele aproveita. E se aproveita de qualquer parada para E eu falo isso aplicar sem, a sem sua agenda. defender, né? Sem defender os idiotas da torcida do apoio que jogaram um sinalizador no campo, que Claro. isso é uma imbecilidade, tipo, enfim, coisa de imbecil mesmo. Isso não tem. E eu acho que se tiver. Eu acho que se não tivesse a violência policial e decretassem essa derrota, seria um castigo merecido para esses imbecis. Mas não foram só eles, né? Então não dá para ser. Vão dar um WO duplo? Duvido. É, pois é. Enfim, Bankman aproveita e se nego pisar na bola, parte pra cima mesmo. Bom, é isso, João. Vamos então passar para nossa tradicional minutagem do podcast. Gravando, vamos fazer antes a nossa marco temporal, né? Gravando aí no dia 22 de outubro de 1900 e 2025, né? Já ia para 1900, ia voltar bastante no tempo. Essa galera do século XX costuma voltar um pouco, né? Mas enfim, 22 de outubro de 2025, 9h55 da noite, começando aí a gravação do nosso podcast.
Bom, gente, no primeiro bloco vamos tratar da questão do cessar-fogo, né? Continua, apesar da guerra ter acabado, o primeiro bloco continua sendo dedicado à questão da guerra, ou seja, vamos tratar aí a questão do cessar-fogo, da devolução dos corpos dos reféns, né? Já que a gente já está aí há quase 2 semanas de cessar-fogo e a gente não tem o retorno de todos os corpos, o avanço nessas negociações, o que está acontecendo, se como é que vai ser feita a reconstrução de Gaza, lembrando, né, que o exército de Israel ainda mantém o controle de 53% de todo o território, ou seja, a população de Gaza continua ainda concentrada em 47% ali da região, então a gente vai. E quem é que controla isso, né? Como é que forças externas vão entrar, não vão entrar, enfim, como é que vai ser tudo. A questão também, né, da reorganização e reconstrução de Gaza, por onde vai começar e por onde não vai começar. Enfim, tudo que está acontecendo ali na região, nesse período aí de quase 15 dias de cessar-fogo. No segundo bloco, a gente vai continuar, vai tratar, como já é de tradição também, questões da política interna, tudo que vem acontecendo aí, tudo que aconteceu nessa semana, como o João falou ainda há pouco, né? O governo saiu da crise da guerra e eles já entraram tratorando, voltaram tratorando, né? Tudo que diz respeito ao golpe do judiciário, à construção de uma autocracia, eles continuam fazendo isso a todo vapor. Não pararam, né, durante a guerra, só que agora eles voltaram a concentrar esforços nessa política, né? Então a gente tem a questão dos ultra-ortodoxos que voltaram a ameaçar e a gente tem muitos desertores, né? A gente tem a questão de novas leis passando, leis sobre anexação, né? Que foram aprovadas hoje, no dia de hoje, quando a gente está gravando também. Como é que chama isso? Boicote a Galit Barav Miara, né? A procuradora, conselheira jurídica do governo que apesar do Supremo ter dito que o governo não pode, né, em nenhum momento impedi-la de trabalhar, o governo vem fazendo isso, enfim, o golpe autocrático continua a todo vapor e é isso que a gente vai tratar principalmente no segundo bloco. No terceiro bloco, como já é de costume, dica cultural, palavra da semana, correio dos ouvintes e outras cositas más. Bom, é isso. Vamos então passar para o primeiro bloco, para tratarmos de tudo que está em volta aí desse cessar-fogo da guerra entre Israel e o Hamas em Gaza. Bom, gente, a polêmica continua, né? A gente teve o início aí do cessar-fogo, todos os reféns com vida foram devolvidos a Israel na semana passada, que era aquele período ali de comoção, a gente comentou, obviamente, né, na gravação do último episódio, momento de muita emoção ver os 20 reféns vivos, né, serem devolvidos pelo Hamas, obviamente também muitos palestinos que estavam em prisão israelense e mais de 2 centenas deles que cometeram crimes, né, que tinham sangue em suas mãos, né, como a gente costuma dizer por aqui, foram libertados, além de outras pessoas que tinham sido presas durante a guerra, durante esses 2 anos de guerra também foram libertadas, enfim, e aí as coisas continuam avançando. Até o momento a gente tem ainda 13 corpos de reféns na faixa de Gaza, o Hamas vai pingando eles aos pouquinhos, né? De vez em quando, alguns dias chegam dois, alguns dias que não chega ninguém, depois dias chega mais um, enfim. A realidade que a gente tem hoje sai ainda de 13 corpos. O Hamas diz que. Hoje eu ouvi dizer, né, o Hamas dizendo que não é que eles não saibam onde estão, eles precisam de ajuda para que possam achá-los. Então pode ser que a gente sim venha a ter em algum momento a devolução desses corpos, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Por conta disso, que é considerado uma violação do cessar-fogo, né, porque na verdade o Hamas ele tinha a obrigação de até 3 dias depois do início do cessar-fogo de entregar todos os corpos, soltar os reféns vivos e entregar os corpos. Isso não foi feito, então Israel considera uma violação do cessar-fogo e por isso também há bombardeios em Gaza. Houve também uma tentativa de impedir a entrada de ajuda humanitária ou reduzir a entrada de ajuda humanitária, e isso aí também aconteceu muito essa semana. E junto a isso acontece tudo que envolve aí o futuro de Gaza, né? Quem vai controlar Gaza, que se forças exteriores, externas compostas por vários países, né, vão entrar na faixa de Gaza, que países serão esses? Qual será a reconstrução de Gaza? Por onde começará a reconstrução de Gaza? Tudo isso vem sendo discutido nessa semana.
É isso, João. Cessar-fogo aí frágil demais, né? Muita gente, inclusive o governo americano, apostando que o governo israelense pode em qualquer momento decidir quebrar o cessar-fogo. Quebrar o cessar-fogo, não, partir para a guerra novamente, né? Porque o cessar-fogo foi feito de forma tão abrupta e tão imposta que já está sendo quebrado, né? No momento que o que foi definido não vem sendo cumprido. E o que a gente continua aí meio no ar, sem saber por onde as coisas vão começar e como elas vão acontecer. O que aconteceu nessa semana em relação ao futuro da faixa de Gaza, que Israel pouco decide e muito aceita? Primeiro eu vou falar do presente, né? Acho que o presente é mais relevante. Você citou essa questão do cessar-fogo, da violação dos corpos, etc. Enfim, tem um pouquinho mais de coisas que eu quero colocar em perspectiva para já fazer a análise junto. Que a situação foi a seguinte, na verdade a mídia brasileira ela contribuiu um pouco para um desencontro de informações, pelo menos a Folha de São Paulo, ela publicou uma reportagem sobre um assunto que não era exatamente esse, e por alguma razão eles colocaram que o título da reportagem, que era que Israel viola o cessar-fogo, e no dia seguinte que ele já tinha sido restabelecido. Então todo mundo começou a perguntar: Israel violou de novo o cessar-fogo? E a resposta é não. Foram durante 9 horas no dia anterior que tinha acontecido. Se não me engano, foi de sábado para domingo, ou de domingo para segunda. Enfim, foi uma confusão danada. Vamos tentar colocar ordem na casa, tá? Semana passada a gente comentou sobre a devolução dos sequestrados vivos e o Hamas tinha começado a devolver os corpos dos sequestrados israelenses. Nesse momento, o Hamas devolveu 15 corpos de sequestrados, além dos 20 vivos. Israel libertou, né, devolveu para o Hamas 150 corpos até então. É, Pelo menos até onde eu tinha visto. Talvez tenha sido um pouco mais até. Num determinado momento, quando o Hamas tinha devolvido. O Hamas devolveu os primeiros 10 corpos, muito devagar, e um dos corpos devolvidos não era de um refém. E aí começou a primeira crise, né? Não é a primeira vez que isso acontece, no cessar-fogo lá de janeiro a março. Teve um corpo que chegou que não era de um refém. O Hamas disse que se enganou, o Israel devolveu esse corpo e depois veio o corpo correto, que deveria ter chegado. Se não me engano, era da Shiri Bibas, né? Da mãe da família É isso Bibas. mesmo. Pois é, e aí depois o corpo chegou. E dessa vez aconteceu a mesma coisa. Eles mandaram os primeiros corpos. Quando eles mandaram, estavam no 8 quando mandaram os supostos nono e décimo, um deles não era de um sequestrado israelense. E aí você começa uma crise com essa situação, porque Israel já estava insatisfeito com a demora e com o ritmo de devolução de corpos do Hamas. E o Hamas dizendo o seguinte: ó, acabaram nossos corpos depois desses 10. Acabou, a gente não tem mais. Isso era o que a gente tinha. E isso gerou uma apreensão muito grande. O Fórum de Famílias de Sequestrados aqui em Israel pressionou Israel para também interromper a evolução do cessar-fogo. Para dizer: "Ó, se o Hamas não faz isso, então a gente também não continua. Não tem, o exército não retrocede, não abre entrada para ajuda humanitária, não é possível que os caras se comprometeram com uma coisa e não estão fazendo." E aí, nessa história, o que a gente aprendeu nessa guerra é que a gente não pode acreditar em ninguém, né? E a gente tem que buscar o que é verdade, o que pode ser verdade, e a gente nunca tem exatamente a ideia exata do que são os fatos, a gente tem aqui as versões. O Hamas disse que não tinha todos os corpos. Desde o início, né, quando as negociações ainda não tinham sido assinadas, o Hamas disse oficialmente isso. Tem corpos que nós não sabemos os seus paradeiros. Agora, o que a gente estava, o que tinha sido dado a entender, pelo menos, eu não sei quantos corpos eles disseram que sabiam onde estavam, eu não sei se eles deram algum número, eu não sei qual é a situação, mas aqui se falava do Hamas não saber onde estão de 6 a 8 corpos. Ou seja, de 20 a 22, eles sabem, eles têm os corpos e eles vão entregar rápido. E nos outros, eu estava falando de uma campanha internacional com tecnologia turca e, enfim, e peritos, etc., para poder buscar os corpos nos escombros ou ver, ou mais ou menos entender a última vez que eles foram vistos, onde eles podem estar, e etc. 9 era muito pouco. E aí, Israel fechou a passagem. Fechou não, a passagem de Rafah não tinha nem sido aberta, né? Já anunciou que ela não vai ser aberta, enquanto o Hamas não devolveu os corpos. Israel, no caso, o exército israelense, a inteligência do exército israelense,
tinha informações de que o Hamas tinha em sua posse outros corpos. Quando eu digo o Hamas, não necessariamente é o Hamas, tá? Pode ser a Jihad Islâmica também, ou algum outro grupo menor, porque o Hamas é quem é responsável por fazer isso acontecer. Mas nem todos os corpos estavam sob sua posse. E a inteligência israelense disse, e teoricamente, pelo menos segundo a imprensa israelense noticiou, eles deram evidências para o governo dos Estados Unidos de que o Hamas estava mentindo, que eles sabiam onde estavam os outros corpos. Se o Hamas estava mentindo ou não, eu não sei. Ou se eles se apressaram para encontrar, ou se eles se apressaram para estabelecer o contato com as outras organizações, ou com seus próprios membros com quem eles estavam sem contato, eu não sei. O fato é que, de repente, do nada, o Hamas começou a devolver mais corpos. E, de repente, já começou a devolver um ou dois corpos por dia, e a gente já chegou nos 15. E pode ser que essa noite que a gente está gravando ainda chegue outro. Enfim, então, o que o Hamas alegou depois foi o seguinte, ó. A gente tá tentando descobrir onde estão os corpos, está fazendo o máximo esforço. A gente precisa de ajuda e os Estados Unidos, inclusive, mandaram não só peritos, estão oferecendo recompensas para civis de Gaza que possam ajudar a localizar esses corpos. Então, tá indo, uma força-tarefa foi criada, né, pelo jeito, para que esses corpos sejam encontrados, porque muita gente não quer que esse cessar-fogo caia. Se o Hamas estava escondendo o jogo, o que sempre pode ser, né? Eu não consigo entender o porquê. Porque, de fato, eu não acho que a devolução dos corpos coloca em risco, de fato, o cessar-fogo. Israel tinha corpos em Gaza desde 2014 e não mandou soldados para lá para procurar esses corpos, para resgatar esses corpos. No passado, Israel já fez isso. No presente, eventualmente, há algumas operações aqui e ali do Mossad para tentar recuperar o corpo do Ron Arad. A última deles foi na época que o Naftali Bennett era primeiro-ministro. Ron Arad é um piloto israelense que morreu numa ação na Síria e o corpo dele nunca foi resgatado. Então o exército recebeu tinha umas pistas de inteligência e foi até lá e não estava, né? Era uma Foi na informação Síria ou aparentemente foi no falsa. Líbano? Foi no Líbano, a informação era que não, a operação do Ron Arad foi na Síria, mas a informação da inteligência era que o corpo dele estava no Líbano. No Líbano, ok. É. Enfim, então mas é muito raro, nos últimos anos que Israel tenha feito isso. No passado, Israel chegou a trocar até corpos de soldados mortos por prisioneiros vivos. Hoje, isso não acontece mais. E é muito pouco provável que, depois de 2 anos de guerra, que o Netanyahu tome uma decisão tão impopular que seria mandar soldados vivos a entrar em Gaza para procurar corpos de sequestrados. Você vai acabar voltando com mais corpos para Israel e sem a certeza que você vai encontrar esses corpos de sequestrados. Eu não estou dizendo que isso é impossível. Se você já está num conflito, você faz isso, como Israel fez durante os últimos 2 anos. O exército israelense resgatou alguns corpos. Mas se você parou a guerra, e essa pausa, ela é uma pausa que tem um imenso apoio popular, você não vai voltar a fazer uma guerra só por causa de corpos. Eu duvido que os soldados queiram entrar em Gaza somente para recuperar corpos. Eu digo isso com todo o respeito do mundo às famílias enlutadas que querem os restos mortais dos seus parentes para poder enterrá-los com dignidade. Ainda assim, eles não valem a vida dos soldados vivos. A pressão maior era para libertar os sequestrados vivos. Os mortos é parte do acordo e tem que ser cumprido. Mas, obviamente, tem que ser cumprido dentro das possibilidades reais, né? Eu acho que, infelizmente, é muito provável que a gente tenha aí dois, três corpos que talvez nunca voltem para Israel, que nunca vão poder ser enterrados de maneira adequada. Mas, enfim, eu acho que o Hamas, de fato, pode ser que o Hamas tenha segurado um pouquinho para libertar aos pouquinhos, para ver como é que anda o cessar-fogo. Isso é provável. Mas eu também acho que também é provável que o Hamas não tenha devolvido esses corpos porque não sabia onde eles estavam e está com dificuldade de estabelecer comunicação com seus outros membros, com a Jihad Islâmica. Talvez a Jihad Islâmica esteja fazendo um jogo duro. Eu não vou libertar esse meu eu só liberto no final, quando Israel realmente se retirar do lugar onde está, pelo menos uns quilômetros mais. Enfim, eu não sei explicar exatamente por quê. O fato é que os corpos apareceram, e como eu disse, é difícil a gente acreditar em qualquer lado dessa história. Enfim, mas a gente teve uma violação do cessar-fogo aí, que não foi só não cumprir com o acordo, foi também o restabelecimento da violência, né, das ações armadas. E, e a gente precisa ser claro com isso, tá?
Desde que o cessar-fogo foi estabelecido, praticamente todo dia a gente tem um caso de tiros de alguém morto. Isso acontece geralmente quando palestinos se aproximam da linha amarela, que é a zona para a qual o exército israelense recuou, segundo o acordo, né, e alguns palestinos querem voltar para suas casas, e o exército israelense é o responsável por controlar essas regiões, e frente à aproximação de palestinos, que o exército diz não saber se são terroristas, se são civis ou o que quer que seja, mas não importa, porque ninguém pode entrar, eles avisam para não chegar perto, e se chegam, eles atiram. Se o soldado atira de primeira sem avisar, se ele avisa e o cara continua indo, se eles estão detectando uma movimentação suspeita, cada caso é um caso. O fato é que esse tipo de coisa acontece praticamente diariamente. A gente, nos primeiros dias do cessar-fogo, a gente teve alguns números de mortos nessas circunstâncias. O que aconteceu ali, sábado e domingo, foi que realmente grupos armados palestinos dispararam contra os soldados israelenses com um RPG, que é aquele míssil antitanque, e mataram dois soldados israelenses na linha amarela. E aí Israel respondeu com bastante força. Fez bombardeios aéreos, disparou com artilharia, enfim, foi um negócio pesado e demorou 9 horas para o cessar-fogo ser restabelecido. Mas ele não caiu. Tá? O cessar-fogo não caiu quando tem o primeiro momento de tensão ali. O cessar-fogo não caiu quando os corpos não voltam. O cessar-fogo não vai cair por essas coisas. Ele não vai cair por isso. E o Trump, ele disse, né, o Hamas disse, não fomos nós que atiramos. Israel falou, não quero nem saber. Primeiro Israel disse, o Hamas atirou. Quando o Hamas falou, não, não fomos nós, falou, a gente não quer saber. Se alguém atirou, a responsabilidade é de vocês. Né? E o governo Trump disse, o Trump disse com essas palavras, o Hamas disse que não foram eles, e eu acredito que não foram eles. Então a gente conseguiu restabelecer o cessar-fogo, a gente vai ter dificuldades, mas o importante é que a gente consegue restabelecer. E isso mostra que quem manda ali não está disposto a ver isso cair. A gente não pode assinar de jeito nenhum que isso vai durar muito tempo, tanto tempo, sei lá, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, ou até 6 meses. A gente não pode assinar nada, porque o Trump é muito instável, porque a gente não sabe que tipo de coisa pode acontecer, porque a gente não sabe como é que vão acontecer as negociações exatamente para a segunda etapa, que já estão, na verdade, acontecendo, mas a gente não sabe como elas vão terminar. E, obviamente, que esse fogo ele pode furar. Mas mesmo que ele acabe, eu acho que as coisas não voltam a ser na intensidade anterior. Eu acho que vai ser uma suspensão das próximas etapas, mas o status quo atual, ou seja, Israel ocupando metade da faixa de Gaza e fazendo operações circunstanciais ali, periódicas, enfim, e o Hamas parando de devolver os outros corpos e sei lá o que mais pode acontecer, travando as outras etapas. Mas o que eu estou mais vendo acontecer agora é esse fogo continuar. O Hamas, obviamente, a gente já falou aqui, não vai concordar com o seu desarmamento total, e esse vai ser um ponto que vai ficar para depois. Mas a gente viu sinalizações. Primeiro, eu escutei o Barak Ravid, jornalista do Canal 12 do New York Times, dizendo que ele tinha indicativos de que a reconstrução da faixa de Gaza vai começar pelos territórios que estão ocupados pelo exército israelense. Então, essa demora nas negociações pela segunda etapa existe o interesse dos Estados Unidos nessa demora, porque eles querem usar o seu pilot aí de reconstrução de Gaza, onde o Hamas não está. E isso, né, é meio óbvio, né, que os Estados Unidos têm planos para Gaza e eles querem que esses planos aconteçam de forma que beneficie os seus aliados. Então é o seguinte, ó, a gente vai começar essa reconstrução aqui para mostrar para a população de Gaza que viver sem o Hamas é melhor que viver com o Hamas, para botar uma pressão em cima do Hamas. Ok? E depois a gente vai vendo o que vai acontecendo. Então, enquanto não tem se o Hamas aceita se desarmar, aí a gente troca o Hamas por outro grupo rapidinho e aí a gente começa a reconstrução em Gaza inteira. Se essa negociação se estender, só os habitantes de Gaza que estão vivendo sob a ocupação israelense vão ter uma Gaza reconstruída. O resto vai ficar na destruição do Hamas. É uma pressão enorme que eles jogam em cima do Hamas para isso. Faz sentido do ponto de vista dos Estados Unidos, da potência imperial que está tomando as decisões com base nos seus interesses, não necessariamente dos habitantes locais. Né? E é bom para Israel, é bom para Netanyahu, principalmente, porque isso ajuda o Netanyahu a perpetuar
a presença de soldados israelenses dentro da faixa de Gaza, o que é uma justificativa excelente que ele dá para sua base. Olha só, eu não saí, o Hamas não se desarmou, eu prometi que eu não ia sair. Enquanto a gente estiver desarmado, eu não vou sair. E realmente não vai sair se a reconstrução começar e o Hamas não for desarmado. E a gente também tem visto essa semana que o Trump entrou em contato com alguns países para começar a mandar tropas para Gaza, para substituir as tropas israelenses. O primeiro país contatado foi o Azerbaijão, que é um país que tem muitas vantagens do ponto de vista diplomático, se a gente olha pelo lado dos Estados Unidos aí, porque é um país que é um forte aliado de Israel, da Turquia e com boas relações com os Estados Unidos, um país com relações conturbadas com o Irã, né? Então, eles querem que o Azerbaijão seja quem manda as tropas para Gaza, seja um dos países. Eles também sondaram os Emirados Árabes Unidos, mas os Emirados Árabes já sinalizaram de que eles estão dispostos a trabalhar na reconstrução de Gaza, mas não a mandar tropas, né? Já falando também de um país pequeno, com uma população pequena, o Azerbaijão tem mais gente, e agora eles estão vendo as outras possibilidades. E um outro país que foi citado foi a Turquia, mas Israel não quer que a Turquia mande forças para a faixa de Gaza, e também tem outro país que não quer, que é o Egito. O Egito não quer a presença turca na faixa de Gaza, o Egito vê a Turquia como um adversário no Oriente Médio, um país que é aliado um regime, né, um governo que é aliado da Irmandade Muçulmana, e o Egito não quer a presença dos turcos tão próximo às suas fronteiras. A questão é que a compreensão dos Estados Unidos e de Israel é que só tem dois países que hoje poderiam mandar soldados em massa para a faixa de Gaza e controlar a situação. São o Egito e a Turquia. Então, se realmente a Turquia estiver disposta a mandar soldados e o Egito não quiser, o Egito for radicalmente contra que a Turquia mande esses soldados, o Egito só tem uma opção, que são eles mesmos mandarem os soldados. Para Israel, essa é a melhor opção. O governo do Egito ele é mais parceiro de Israel que o governo da Turquia. Ele também tem interesses que convergem com os de Israel contra o Hamas. Também é um aliado dos Estados Unidos. E os soldados egípcios ele tem noção do que eles chamam de que é a faixa de Gaza. Eles falam a mesma língua que os gazenses. E, enfim, eles seriam uma força ali que não seria tão estranha à região, uma vez que o Egito ocupou Gaza até 67 também. A questão é que o Egito é um país que vive forte crise econômica, cuja população não gosta de ver o governo cooperando com Israel, sobretudo depois desses últimos 2 anos, é, e, é, enfim, e é um país que tem ficado meio isolado das grandes decisões que foram tomadas no Oriente Médio, que perdeu muito seu lugar de liderança, enfim, que hoje é difícil a gente imaginar que o Egito vai reconquistar uma posição de liderança no Oriente Médio assumindo um papel que ninguém mais quer assumir, né? Ou seja, um papel impopular. Então essa questão está em aberto. O Azerbaijão, se mandar soldados, certamente não será o país que vai mandar a maioria dos soldados, vai ser um só. A Indonésia, também se falando na Indonésia, inclusive o presidente da Indonésia talvez visite Israel, está se falando que a Indonésia vai ser o próximo país a ingressar nos acordos de Abraham, e eu acho que até pode ser, mas a Indonésia vai ficar longe pra caramba. Enfim, a Turquia também não fala árabe, né, mas a Turquia pelo menos está aqui perto. Tem muitos turcos que falam árabe. A Indonésia acho que é um pouco menos, a Indonésia está muito longe, a Indonésia é um país mais pobre. A Indonésia tem menos interesses no que acontece em Gaza do que a Turquia. A Indonésia não pleiteia ser líder do Oriente Médio, porque eles nem são um país do Oriente Médio. Eu acho menos provável. Acho que a Indonésia também pode mandar uma força específica, mas não massas de soldados que possam governar Gaza. Enfim, e entre nós, eu também não sei qual é o tamanho do poder do exército da Indonésia. Se eles são realmente um exército que tem condições ali de se firmar e de enfrentar as adversidades locais ali. Por quê? Por várias questões, né? Por estarem acostumados ou não a estar em guerras, por virem de um território que o clima é muito diferente da faixa de Gaza, o clima tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista social. Enfim, a diferença cultural é muito grande. Acho que a única semelhança é que a gente está falando de dois países de maioria muçulmana, né? De duas populações de maioria muçulmana. Mas, basicamente, essa é a situação que a gente encontra hoje na faixa de Gaza. É, e eu acho que a gente tem que agora esperar um pouco para ver o que vai acontecer. E
uma informação que não tem tanto a ver com isso, mas tem um pouco a ver com isso, né, é que a Corte Internacional de Justiça, em Haia, considerou o bloqueio israelense de atividades da UNRWA, que é a agência da ONU que se encarrega dos refugiados palestinos. Israel bloqueou a UNRWA de trabalhar na faixa de Gaza, quem está com a gente há bastante tempo já escutou a gente falar sobre isso. Considerou que isso é ilegal, que Israel não pode impedir a UNRWA de trabalhar e que o grupo de ajuda humanitária criado pelo Israel e pelos Estados Unidos não pode ser considerado um substituto da UNRWA da faixa de Gaza. Ou seja, não que o Constituição da Justiça proibiu o fundo de ajuda comunitária de existir, mas disse que ele não substitui a UNRWA, ou seja, a UNRWA tem que continuar fazendo sua tarefa ali. Foram mais 60 países que escreveram menções, que emitiram menções críticas a Israel. É preocupante para Israel essa decisão, porque ela pode pesar na decisão da própria corte contra Israel no processo que acusa Israel de genocídio. É, e podem haver represálias caso Israel ignore essa decisão da Corte Internacional de Justiça. Então, isso vale a pena dizer, a Corte Internacional de Justiça não é o Tribunal Penal Internacional, cujo procurador foi sancionado, né, pelos Estados Unidos, né? Como é o nome dele? Ah, Karim Khan. Ele não é o mesmo tribunal. Na Corte Internacional de Justiça ainda não tem sanções dos Estados Unidos contra os juízes, contra os procuradores, contra ninguém. Enfim, essa é uma notícia também que ajuda um pouco a sacudir a situação aqui. Mais uma vez, a gente não está escutando falar muito sobre a autoridade palestina. O plano franco-saudita também caiu um pouco no esquecimento. Quem está aqui agora em Israel é o vice-presidente dos Estados Unidos, o J.D. Vance. E a gente vai comentar sobre ele um pouco no próximo bloco. Mas basicamente sobre Gaza que eu tinha para falar é isso. pois é, o que eu acho que, enfim, você fez o totalão aí de tudo que aconteceu na semana, né? Eu só queria fazer uns comentários que ainda, né, parece que o governo de Israel ele acaba sendo somente ele é consultado, né, em tudo que acontece nesse plano, todas as políticas, essa questão de quem vai fazer agora um trabalho na faixa de Gaza e como vai ser isso, o governo de Israel é consultado, né? Perdeu o bonde da história, perdeu o momento em que ele poderia influenciar com mais força, não só como consultor, mas como alguém que propõe, né, tem alguma ideia do que fazer com a faixa de Gaza. Durante 2 anos isso não aconteceu e isso é resultado disso, né? Então agora ficam essas negociações que também dependem das relações entre os outros países que estão dispostos a controlar aqui na faixa de Gaza, a faixa de Gaza, né? Ou ter algum pé lá dentro, né? E é isso. Agora, o que mais impressiona também, e aí entrando na questão, né, do finalzinho do seu comentário que você falou da autoridade palestina também não ser consultada, é a gente constatar que justamente o que está acontecendo o sendo imposto, né, a Israel, né, o que vai acontecer com a faixa de Gaza e também aos palestinos. Né? E aí, obviamente, são os principais interessados, né? Os palestinos são os principais interessados com o que vai acontecer na faixa de Gaza e eles estão sendo completamente alijados desse processo, né? A gente tem vários outros países com interesses na faixa de Gaza, seja ele políticos ou qualquer outros, né? Mas tem interesses na faixa de Gaza, como todos esses estão envolvidos, a Turquia, o Catar, o Egito, a Jordânia, né? O Azerbaijão, a Indonésia, todos eles têm interesses na faixa de Gaza. Então, e os palestinos meio que alijados disso, né? E ainda continua uma série de questões, né? Será que o Hamas vai realmente ser desmilitarizado? Vai entregar suas armas? Será que os outros grupos palestinos também vão entregar suas armas? Quem vai fazer isso? Como isso vai ser feito? É tanta questão, né, que mostra também como isso foi uma coisa que foi imposta imediatamente, de uma coisa imediata que foi imposta ao governo de Israel e ao Hamas também, né, obviamente. Acabou a brincadeira, vocês não têm plano, então a gente está decidindo, e com o andar da carruagem a gente vai vendo como as coisas vão acontecendo, entendeu? Vamos, tipo, se precisar trocar o pneu com o carro andando, a gente vai trocar o pneu com o carro andando. E é o que está acontecendo basicamente, né?
não tem um plano, não tem uma ideia. Nem quem está, nem os Estados Unidos e toda a cúpula da paz que teve lá em Sharm el-Sheikh na semana passada, retrasada, nem eles também têm um plano, né, construído. Está tudo sendo construído conforme o carro vai andando, né? Eu acho isso é geralmente uma receita para dar besteira. Mas vamos ver, né? Vamos torcer para que não. Mas isso aí é o fato dos palestinos, que são os principais interessados, não estarem participando, né? Mostrando aí que decidem muito pelo seu futuro, é realmente muito absurdo, né? A questão imperialista mesmo, né? Controlando aqui a região. Marquinhos, outro destaque que eu acho que é importante a gente mencionar é que o Jared Kushner, né, o genro do Trump, que foi muito ativo no governo passado dele, que agora participou também dessas negociações de cessar-fogo de maneira decisiva, ele confirmou a informação que a gente estava tendo dos bastidores, que o ataque ao Catar foi o que mudou um pouco o rumo das coisas. Ele disse com essas palavras que quando Israel atacou o Catar, o governo Trump entendeu que Israel estava sem controle e que era perigoso aquilo e que precisava botar um freio em Israel. O Kushner, então, ele disse abertamente, e aí agora não cabe mais interpretação sobre isso, que o governo Trump tomou adesão do cessar-fogo porque considerava que o governo Netanyahu não era confiável, que estava fora de controle. Então, a decisão veio do Trump, que foi, e o Netanyahu teve que aceitar. Não tem discussão sobre isso, se foi uma negociação, se o Netanyahu convenceu o Trump. Isso já não cabe mais discussão. O Kushner abriu para a gente a situação, né, e o Kushner não é uma pessoa que tem interesse em fazer a caveira do Netanyahu. Acho que tá claro isso para todo mundo. Bom, é isso. Vamos então para o nosso próximo bloco, para tratarmos da política interna esta semana. Ô, João, o governo aprovou a mudança do nome da guerra. Essa guerra aí nos 2 anos com o Hamas, ela até o momento tinha sido chamada de Harvot Brazel, né, as Espadas de Ferro. E esse nome foi mudado agora pelo governo. E agora ela se chama Milchemet Kumá, a Guerra da Ressurreição. É isso aí, João. É a fênix que nasce das cinzas? Qual é o intuito do governo de Israel em mudar o nome dessa guerra, cara? Marquinhos, o governo está tentando reescrever a história, né? O objetivo do Netanyahu não é só ficar no poder, é também que ele seja lembrado como alguém que não foi só o cara do 7 de outubro, né? Que foi quem destruiu o Irã, né? O projeto nuclear iraniano, que derrubou o regime na Síria, que derrotou o Hamas, que derrotou o Hezbollah, que criou um novo Oriente Médio. Tudo isso são as palavras que ele mesmo diz, cada discurso que ele faz. Falou isso na ONU há pouco tempo. Tá aí para quem quiser ver o discurso no YouTube em inglês. E ele transformar, ele, na verdade, ele já tentou, em outros momentos, mudar o nome da guerra para Milhemet Tucumá. Tucumá como seria a melhor Acho que é a tradução para ressurreição, cara. isso? Pois é que não é exatamente ressurreição, É o acho que ressurgimento. é ressurgimento, pois é uma coisa como restabelecimento. É, É, é tipo você sair daquele, né? Tipo, por exemplo, o povo judeu passou por uma Tcumá depois do Holocausto, né? Que sai daquele processo ali de um local muito profundo onde eles estavam da humanidade, com tudo que eles estavam passando ali, eles saem daquilo e eles se voltam, né? Volta a viver novamente, né? Esse é o intuito, né? Sai daquele. Essa é a ideia, né? Sai daquele É. buraco que a Mas é porque pessoa é uma tá e palavra que tem ressurge, muitos né? significados, né? Tipo, eu perguntei aqui para o ChatGPT, ele me deu aqui ressurgimento ou renascimento, estabelecimento ou fundação, ou levantamento ou restauração. Eu acho que é uma mistura da primeira com a terceira, né? Qual Tipo, de foi? Peraí. restauração, Ah. ressurgimento, renascimento, Então, estabelecimento ou essa eu acho boa. fundação. É. Pois é, e levantamento, porque, por exemplo, a Guerra de Independência, ela tem outros nomes, né? Uma delas é Comemiut, que é o mesmo radical de Tucumã, mas também tem poucas pessoas, mas ainda tem gente que se refere à Guerra de Independência de Israel de 48 como a Milchemet Tecumá. Mas ela não é o Tem nome Hirut oficial daquela também, né? guerra. Mas aquela não tinha Milchemet al-Shichrur, Milchemet al-Tzmaut, Chifruto. tem vários nomes. Come Miúdo, mas a principal, mas não é Tecumá não é o nome oficial dela. E essa agora, eles mudaram no parlamento o nome da guerra.
Eles tinham dado o nome de Espadas de Ferro e se arrependeram, né, do nome pelo jeito. E o Netanyahu já estava falando nessa guerra se mudar de nome para Milhemet Tukuma desde antes dele destruir supostamente o projeto nuclear do Irã, derrubar o regime sírio, e etc. e tal, tudo que ele falou. Ou seja, ele já queria ressignificar essa guerra como uma guerra de sobrevivência de Israel, porque se Israel sobrevive é porque ganhou, né? E, obviamente, todo mundo sabe, na segunda semana de guerra, a gente já tinha entendido que quando não houve o ataque simultâneo de todo mundo junto contra Israel, que não existia um grande risco para o país de existência. Mas o risco de existência nunca houve, né? Um país com bombas com armas nucleares, ele não é atacado por uma coalizão de países simultâneos. Acho que isso inibe esses ataques contra Israel, porque se Israel de fato estiver correndo um risco existencial, aí as armas nucleares são usadas e elas intimidam justamente para que você não corra risco existencial. É, então, pelo menos por meios militares, né? Então, o Netanyahu, quando ele quis dar esse nome ali, ele quis sair vencedor da guerra. Se é uma guerra por sobrevivência, e Israel vai sobreviver, ele venceu a guerra. Ele não quer ser lembrado pela derrota, que foi o 7 de outubro, que foi uma grande derrota. Na verdade, a guerra é uma derrota de todos os jeitos, porque os objetivos não foram cumpridos tais quais eles foram estabelecidos. Então, ela é uma derrota sobre todos os âmbitos que a gente possa imaginar. A menos, obviamente, que aconteça o que para mim é inesperado, que o Hamas seja desarmado, trocado no poder e que as coisas realmente aconteçam de acordo com os sonhos molhados do Netanyahu. Mas eu não acredito nisso. Eu não sou otimista nesse aspecto até esse ponto, que o Hamas vai desaparecer. Mas, assim, a guerra acabou e ele precisa fortalecer a sua narrativa. E agora ele mudou o nome da guerra. Essa é uma estratégia. É uma estratégia de você apresentar os fatos, principalmente numa corrida eleitoral, que aí a gente nessa guerra pelo nosso restabelecimento, pelo nosso ressurgimento, nós demos a volta por cima, né? E se encaixa na narrativa do Netanyahu, que é no 7 de outubro decidiram não me acordar de madrugada. Mas quando eu estava acordado, olha só o que aconteceu, né? E é óbvio, vocês estão estudando, a gente deve estar horrorizado, pensando como assim, um genocídio em Gaza? O Netanyahu de jeito nenhum não acredita que tem genocídio em Gaza. Ele acha que foi feita uma guerra justa. É, é difícil convencer as pessoas de que em Gaza os objetivos foram plenamente alcançados, mas no resto do Oriente Médio, as campanhas israelenses foram populares, né? Talvez no Iêmen um pouco menos, mas no Irã, no Líbano e na Síria e Israel, na verdade, acho que a campanha israelense nem teve tanto efeito. O que teve efeito foi a campanha israelense no Líbano, para mudar o que acontecia na Síria, né? Mas ali, para a população israelense, foram ações populares. E o Hezbollah e o Irã eram os principais temores da população israelense. Então, vocês têm que dizer. Assim, é uma mudança de narrativa, porque fortalece a sua narrativa, que ele vai usar no contexto eleitoral. Se ele conseguir manter o debate, a propaganda pública, né, da propaganda dele, na verdade, a propaganda eleitoral, em cima da questão da segurança, se ele conseguir que essa seja a pauta das eleições, ele provavelmente vai se dar bem. Se ele deixar a peteca cair e a pauta for o 7 de outubro, você fala, mas 7 de outubro é segurança também? Mas só que o Netanyahu, ele separa as coisas, né? Ele vai falar de tudo menos de 7 de outubro. Mas se a pauta for o 7 de outubro ou for a divisão do povo, o ambiente de merda que existe na sociedade israelense hoje, enfim, esse tipo de coisa, os ultra-radicais e etc. Se for nesse aspecto, aí ele tá ferrado. Mas o Netanyahu é muito bom no jogo político. Vamos ver se os adversários dele aprenderam alguma coisa nos últimos tempos. Disputa de narrativa totalmente, né, cara? É o cara que se constrói como o cara, né? É o Mara Bitahon, né? Que era o senhor da segurança, o cara que era o responsável aí pela segurança de Israel. Liga Heret, né? Que era o cara de outra liga. E ele é o responsável pelo 7 de outubro. Mas o 7 de outubro está sendo apagado disso aí. E vamos lá para o resto. Daqui a pouco ele vai falar igual o Trump, né? O cara que terminou 8 guerras, né? Então merece o prêmio Nobel também da paz. Benjamin Netanyahu. É isso aí, é isso aí. Bom, vamos para a próxima, João. É David Zine. David Zine, é isso aí, o novo chefe do Shabak empossado
por Netanyahu e seu gabinete e governo, comentamos dele várias vezes aqui, né? Um cara extremamente complicado, de extrema direita, uma visões bem ortodoxas, não é ultra-ortodoxo no sentido que a gente vê os Haredim, né? Com aquela vestimenta, mas enfim, é um cara religioso, e que não acredita muito na democracia liberal, né? Ou seja, e é o chefe, né, da principal agência de espionagem aqui de Israel. David Zini, ele mesmo, agora vem sofrendo acusações por ter encontrado aí com pessoas um tanto quanto complicadas, pouco antes de ser nomeado para o chefe do Shabak, cara. É isso aí, né? O Netanyahu consegue botar o que quer, corrupção não é problema, né, João? Na verdade, foram vários furos que aconteceram essa semana, um pior que o outro, né? E todos feitos pelo Aretz. Excelente trabalho jornalístico que foi feito, né? Acho que foi do Yaniv Kubovsky, esses dois. Ele descobriu que o David Zini foi encontrar com aquele agente do Shin Bet, que a gente comentou aqui, que vazou informações sigilosas para o deputado, ministro, na verdade, ministro da diáspora, e do combate ao antissemitismo, Amichai Shikli, enfim, que não poderiam ser divulgados, que eram informações sigilosas ali, e que ajudavam na campanha enfim, de propaganda, né, do governo que ele faz sobre si mesmo. Informações realmente parciais, que comprometiam a segurança do país, e que foram vazadas. E o Zini, ele sabia que no momento que ele fosse aprovado como chefe do Shin Bet, ele não poderia se reunir com esse oficial. Então, ele foi se encontrar com esse cara de maneira sigilosa, antes da aprovação, antes do seu nome ser levado à votação, e vai saber o que esse cara falou pro Zine, vai saber que dicas ele deu, vai saber quem que ele denunciou ali, que nome ele mandou ficar ligado, vai saber, né? Enfim, um cara que é acusado de cometer um crime contra a segurança nacional se reuniu de maneira escondida com o novo chefe do serviço secreto, não porque o chefe estava investigando esse cara, que ele queria obter deles informações. Foi uma coisa sigilosa, que muito provavelmente, né, atende aos interesses do Zine, e os interesses do Zine são os interesses do governo Netanyahu, especificamente da pessoa do Netanyahu também. Então, basicamente, essa é a situação, né? É preocupante? Porra, muito preocupante. Os ex-chefes do Shin Bet sabiam disso. E eles denunciaram esse encontro para a Suprema Corte. Como é que eles sabiam disso? O cara foi chefe do Shin Bet, me pergunta como é que ele sabe alguma coisa. Os caras sabem muita coisa que a gente não sabe, eles têm suas fontes. Alguém também vaza coisa para eles. Ah, isso tem que ser investigado? Talvez tenha que ser, mas enfim. Eles passaram essa informação para a Suprema Corte. Na verdade, eles passaram essa informação para a Comissão Grunis, que é a comissão que, no final das contas, autorizou a nomeação do Zini. E aí, quando eles viram que essa comissão autorizou, eles procuraram a Suprema Corte e entraram com uma petição para que a Suprema Corte interviesse e cancelasse a nomeação do Zini. E eles citaram esse caso. E, pelo jeito, como as coisas não estão andando muito, eles vazaram essa informação aí pro. Eles provavelmente vazaram, não sei se foi outra pessoa, mas provavelmente foram eles, pro jornal Haaretz, que divulgou a informação. Então, o Haaretz, essa não foi o único furo do Haaretz essa semana, né? O Haaretz também. Bom, na verdade, eu vou guardar esse outro para mais para frente, porque a história é um pouco mais longa. Do Bugiers, eu vou falar daqui a pouquinho. Olha o Buge já chega aí, já já chega aí. Mas vamos antes do Buge, João, vamos falar dos ultra-ortodoxos, né? Muitos desertores, né? A rapaziada aí recebendo o como é que chama isso? A ordem de alistamento, né? Tsav, né? Para ir lá se alistar e não está indo, né? Não estão comparecendo, não querem, não vão. Tem o apoio de suas lideranças, né? Essa é a principal, no momento, é a principal crise que o governo enfrenta, né? Já que Smotrich e Ben-Gvir não saíram do governo, continuam no governo. Então, o momento agora volta para os Haredim, os ultra-ortodoxos. E o chefe de polícia, João, falou para não prender ninguém, não. Os caras podem desobedecer a lei e fica tudo por isso mesmo. Mas vem cá, cara, jogo de futebol, a polícia prende e não deixa acontecer, né? Pois é, Marquinhos, esse é o segundo furo do Haaretz essa semana. O chefe da polícia, o comandante-chefe da polícia, ele
admitiu, depois que isso foi divulgado na Haaretz, que orientou a polícia a não prender ultra-ortodoxos desertores. Né? O que ele alegou, porque o Haaretz lançou a suspeita de que o Ben-Gvir tenha mandado ele não fazer isso. Ou ele tenha decidido não fazer isso para não prejudicar o governo, né? Para não criar tensão interna no governo. Porque a gente vai falar sobre o governo daqui a pouquinho, sobre as crises do governo. Mas o que ele alegou foi o seguinte: eu mandei eles não fazerem isso porque eu estou sem contingente, não estou com muita gente para trabalhar. Então eu mandei suspender isso porque eu estou com pouca gente aqui. É, e eu até acredito que ele pode estar com baixo contingente. Eu duvido que ele tenha mandado isso por essa razão. De fato, Marquinhos, sabe o que aconteceu? Que hoje três ultra-ortodoxos foram presos por serem desertores. E o ex-ministro, né? Ex-ministro não, perdão. O ex-presidente da Comissão de Finanças do Parlamento, né, o Moshe Gafni, ele ameaçou o Netanyahu de eleições. Ele falou: olha, se isso continuar acontecendo, você vai se ver em eleições muito antes do que você espera. Ameaça velada, né? É o seguinte: se você mandar a polícia fazer o trabalho que a justiça mandou a polícia fazer, na verdade, assim, se você permitir que a polícia obedeça à lei, você vai ver eleições antes do período que você quer ver. Tipo, ele bota o Netanyahu contra a parede, é o seguinte: ou você obedece à lei, ou vão ter eleições. Né? Como se em um país razoável o primeiro-ministro tivesse a opção de não obedecer à lei. Né? Mas em Israel, enfim, como a gente está vendo, o chefe da polícia está dando essa ajuda aí marota. Não dá ajuda 100%, porque alguma coisa os caras fazem, mas eles estão ajudando o Netanyahu a não cumprir a lei. Não descumprindo exatamente, inventando uma desculpa para não cumprir a lei. Bom, João, é isso. Vamos falar agora de Buzzi Herzog, o nosso presidente, cara do Salsicha. Essa semana saiu aí mais uma exposição do Haaretz, ele falando sobre o encontro que ele teve com as famílias dos reféns, em que ele falou que caso, né, as famílias saíssem publicamente em favor, né, de um perdão presidencial ao Netanyahu, seria positivo, né? E isso ajudaria, sem sombra de dúvida, no retorno dos reféns numa negociação aí. Ô, João, o Trump veio aqui e falou isso, o presidente falou isso, então há esse movimento para dar essa perdão presidencial ao Netanyahu. Mas vem cá, cara, o Netanyahu desde o início disse que não tem nada, cara, que não é tudo invenção, que não existe nada. Então, para que ele precisa de perdão presidencial? E o Herzog faz isso para quem, hein, cara? Não, porque tem uma conspiração da justiça para tirar do poder o primeiro-ministro forte da direita, pô. Pô, Marquinhos, tu É não escuta o a que o Deep Netanyahu fala, pô? State, é isso, É, Deep né, State, óbvio. né? E é para tirar o Deep State. primeiro-ministro forte da direita, né? Que ele sempre fala isso: o fulano é esquerda fraca e eu sou direita forte. Mas, peraí, então, se o Lapid, por exemplo, que sempre fala small halash, né? Esquerda fraca. Então, quem é o esquerda forte? Porque eu nunca vi ele falar alguém que é esquerda forte. Mas ou se é toda esquerda é fraca, não precisa falar que é fraca. Então, ele dá a entender que existe esquerda forte. É, mas, enfim, fechando esse parênteses meio absurdo para a retórica do Netanyahu, a reportagem do Ares, foram algumas famílias que relataram, também do Yanif Kubowski, que o Bugui Herzog, né, ele teria insinuado para as famílias de que um apoio dessas famílias ao perdão ao Netanyahu, né, ao indulto que o presidente pode dar, poderia acelerar a soltura dos reféns. Isso é o que as famílias acusaram ele de ter feito. Ele nega. Ele diz que ele falou: essa conversa rolou, mas partiu deles, não partiu de mim. Agora, as famílias dizem que partiu dele. Então, assim, em quem você acredita, né? Ele diz que é mentira, que é uma campanha de conspiração, que é um negócio que não faz o menor sentido, que não partiu dele, que partiu das famílias, que ele acha que isso pode ter acontecido porque um dos pais dos sequestrados jogou de maneira cínica e ironizando, né? Talvez, se a gente puder negociar com o Netanyahu o indulto dele pela libertação dos sequestrados, ele liberte nossos filhos e pronto, ele fica livre da cadeia. Quem sabe isso não é uma boa saída. Mas o cara falou de maneira cínica, até porque ninguém falou isso sério, né? Tipo, em público. Tipo, ó, Netanyahu, tipo, é isso que você quer para libertar? Tipo, você tá dizendo claramente que o Netanyahu não quer libertar os sequestrados e ele aceita uma chantagem pessoal para isso. Então, o Bush Herzog dizer que talvez eles tenham insinuado isso porque esse pai falou,
Ele está dizendo que, na melhor das hipóteses, essas famílias estão totalmente descontroladas. E na pior das hipóteses, eles são imbecis, né? Para dizer um negócio desse e para levar a sério o que aquele cara falou, que ninguém levou a sério, porque todo mundo entendeu que foi uma ironia. A situação, ainda que, talvez se tivessem proposto isso de fato para Netanyahu, não duvido que ele tivesse aceitado, não. A questão é a seguinte: o Bugeza, qual é o interesse dele? Ele não pode dar um indulto para Netanyahu assim do nada, né? Mas se de repente tem uma pressão dos familiares dos sequestrados, ele pode dar um indulto para Netanyahu. Só que os familiares sequestrados não caíram nessa ladainha. E os sequestrados foram libertados sem que o Bugeza tenha dado esse indulto. Isso quer dizer que ele não vai dar o indulto? Não. Mas isso quer dizer que essa jogada não deu certo. Agora, o Buggy Herzog também foi personagem de outra história essa semana. Porque vocês que estão acompanhando a gente aqui viram que na semana passada a gente comentou que, para o discurso do Trump, o Amir Ohana, presidente do parlamento, ele não convidou o presidente da Suprema Corte, o Yitzhak Amit, né, que é obrigatório, né? Ele tá, as pessoas do primeiro escalão eles obrigatoriamente têm que estar presentes, têm que ser convidados para esses eventos. Se eles vão, não é outra coisa, mas eles têm que ser convidados. A conselheira jurídica do governo, ela está no segundo escalão ali. Ela também deveria ter sido convidada. O Ohana convidou até os pais dele, né? Militantes do Likud, como a gente comentou na semana passada. E ele não convidou esses dois. E aí, para o discurso de abertura da Knesset, do parlamento, depois do recesso, o recesso finalmente acabou essa semana, o Yitzhak Amit, presidente do parlamento, perdão, presidente da Suprema Corte, ele foi convidado. E o Amir Ohana, quando foi abrir o discurso, ele não só se referiu ao Yitzhak Amit, que é o presidente da Suprema Corte, como juiz da Suprema Corte, ou seja, ele ocultou a palavra presidente. Vale lembrar que o Yariv Levin, que é o ministro da Justiça, não reconhece a presidência do Amit, porque não foi uma comissão convocada por ele. Ele não convocou a comissão de propósito para a Suprema Corte ficar sem presidente. Se a Suprema Corte ficar disfuncional sem presidente, então a própria Suprema Corte obrigou ele a convocar. Ele se recusou. Eu não sei porque ele não foi afastado do ministério por causa disso, mas os juízes da Suprema Corte decidiram não comprar essa briga. Mas eles fizeram uma reunião da comissão e o Amit foi votado presidente sem a presença do ministro da Justiça. Estou aqui recapitulando para quem não estava com a gente nessa época, quem não se lembra, isso aconteceu tem alguns meses. E ele se referiu a ele como juiz Amit e voltou a fazer a mesma crítica que ele tinha feito antes, que não podem pedir republicanismo para a Knesset se tem forças que estão intervindo nos poderes da Knesset, né, enfim, que é um dos três poderes, que é o parlamento e etc. e tal, obviamente se referindo ao poder judiciário e à conselheira jurídica do governo, que não é exatamente um membro do poder judiciário, né, ela flutua entre os poderes. E aí o Butch Herzog, presidente, né, ele foi discursar, o presidente também discursa na abertura do parlamento, e ele chegou lá e falou o seguinte: eu estava aqui com um discurso escrito, longo, mas o meu coração está sangrando e eu não aguento mais essa situação. Tipo, e aí ele falou que tá de saco cheio dessa situação, de que as pessoas sabem que ele está tentando. Começaram a aplaudir ele quando ele disse que ele não pode ficar quieto vendo um desrespeito a um dos poderes, como acontece com o Poder Judiciário, o boicote que se faz ao presidente da Suprema Corte. E aí ele começou a ser aplaudido pela oposição, e ele falou: não, 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 não é para isso que eu estou falando, não é para isso que eu estou falando. Ele estava realmente. Foi a primeira vez que eu vi ele sincero na vida. Tipo, o cara realmente estava puto. É, Porque ele está tentando equilibrar ali um determinado republicanismo e ele vê que o governo não perde uma oportunidade de sabotar as instituições. E ele vê assim, cara, eu sou um palhaço, eu estou aqui trabalhando para Netanyahu ganhar um indulto para libertar os sequestrados, e eu estou vendo esses caras aqui, na primeira oportunidade, partindo para cima do presidente da Suprema Corte de graça, né? E aí, aí ele falou, ele criticou, foi engraçado que ele estava detonando o Ohana do lado do Ohana, porque ele está discursando do lado do presidente. Os vídeos estão. Esse negócio é impressionante. E ele fala que tentou, ele falou, ninguém tentou mais que eu um diálogo entre os dois lados, para que a gente veja. E ele fala, e aí eu tenho que escutar as pessoas falando, porque a minha base eleitoral, você se importa mais com a base eleitoral do que com o país. Nesse caso, ele não se referiu só ao governo, ele também se referiu a, pelo menos, a uma parte da oposição.
E quando ele começou a falar da justiça, ao mesmo tempo que ele foi aplaudido, muita gente começou a gritar contra ele. E a verdade é que é a seguinte: eu acho que ele explodiu aí porque ele foi atacado por jornalistas do Canal 14 quando. Olha só, olha que bizarro. Quando o Trump falou que ele tinha que dar o indulto para o Netanyahu, e ele se levantou, porque todo mundo se levantou para aplaudir o Trump, todo o governo puxa-saco, e a claque do Likud levantou para aplaudir o Trump quando ele falou que o Bush Herzog tinha que dar o indulto para Netanyahu. O Herzog se levantou, meio que contra a vontade, porque você não pode todo mundo levantar numa fala do presidente dos Estados Unidos e você não levantar, mas ele não aplaudiu, porque aplaudir seria consentir. E o cara não pode consentir, né? Porque senão, se ele aplaude ele tá falando assim: o senhor manda, eu obedeço. Pode ficar tranquilo que eu induto para ele ver amanhã. Então ele não aplaudiu. E ele foi detonado no Canal 14 por não ter aplaudido. Tipo, esse negócio bizarro. E acho que ele viu essa situação e falou assim: cara, eu tô tentando aqui me equilibrar e tentar passar uma imagem de que eu sou republicano, de que eu estou tentando unir os dois lados. E esses caras só me fodem. Então eu acho que chegou a hora, e aí acho que quando ele escutou o Ohana dando mais uma dessa ali, ele falou: ah, cara, quer saber? Foda-se. E aí falou. Isso quer dizer que ele não vai dar indulto pro Netanyahu, não, tá? Isso quer dizer que ele meio que deu uma cansada naquele momento e falou: porra, assim, eu não quero ficar sendo tido como palhaço o tempo inteiro aqui. Tipo, eu não quero ser outro Benny Gantz. Acho que essa foi a mensagem do Bougie. Ao contrário do Benny Gantz, o Bougie ele entende o que é política, né? Ele pode ser um presidente de bosta, porque ele não toma atitude na hora que ele tem que tomar, porque ele não, porque ele, pelo menos ele falou, mas ele nunca fala, mas ele sabe o que é política. O cara entende política. Ele sabe jogar esse jogo. Ele está há muito tempo aí. Eu conheci ele pessoalmente. Tipo, assim, você vê como ele trata as pessoas. O cara é um político 24 horas por dia. O cara está pensando em relações políticas o tempo inteiro, né? Pro bem e pro mal. Mas enfim. E aí o Netanyahu foi falar depois. E aí o Netanyahu falou: eu quero responder ao presidente que o Yitzhak Amit, ele é o presidente da Suprema Corte. Isso é um fato. Foi uma coisa meio, assim, surpreendente, né? Netanyahu falar isso, que até agora ele não tinha falado. Aí ele falou: e também é um fato que eu sou o primeiro-ministro, e que esses são os ministros, e que esse é o presidente do parlamento. Como se alguém tivesse questionando isso, né? Como se alguém tivesse tratando essas pessoas de maneira diferente, de ministro, primeiro-ministro, presidente do parlamento, né? Ou seja, o Netanyahu ele sempre faz uma falsa equivalência, como se os dois lados estivessem errados, ele fosse o adulto responsável da sala, né? E terminando, obviamente, com o lado que lhe favorece, a estratégia dele discursiva e retórica. Mas assim, é tão ridículo, tipo, que ele seja quem feche esse debate naquele momento no parlamento. Assim, é um negócio tosco demais. Só que o Netanyahu, ele não saiu bem dessa não, porque o Yariv Levin ficou meio irritado com ele. Ele deu bronca nele. Ele falou: você não podia ter falado isso. O Yitzhak Amit não é o presidente da Suprema Corte. Tipo, o Levin, ele vive no mundo dele, cara. Ele tem alguma questão psiquiátrica que realmente ele vive no mundo dele. Ele não consegue entender que a realidade não é o que ele quer que seja, né? E eu não falo isso na ingenuidade. Eu acho que assim, além dele ser um belo de um canalha, né, um fascista, ou uma coisa perto de fascismo, não sei, mas ele também é um cara que ele não tem tanta noção de realidade. E ele ficou irritado com o Netanyahu ter reconhecido o Yitzhak Amit, né? Porque, pô, ele não é, ele falou: ele não é. Né? Não é que ele, tipo, ele falou assim, em portas fechadas: porra, quando você fala um negócio desse, você atrapalha a nossa luta para deslegitimar os caras. Não fala isso, porque você quer se sair bem, mas você acaba ferrando todo mundo e a nossa luta inteira. Ele não falou isso em portas fechadas para Netanyahu. Ele deixou vazar que ele ficou falando, ele não é tipo, assim, para todo mundo. Enfim, mas não foi isso só que aconteceu na Knesset, né? A Knesset veio com várias propostas de lei, uma delas, para vocês terem uma ideia, da Galit Distal, junto dos partidos ultra-ortodoxos. Galit Distal é deputado do Likud, que é secular, agora está se aproximando da religião e tal, que todos os estabelecimentos públicos vão ter que ter uma mezuzá. Mezuzá é um mini rolo de Torá, que é encoberto por uma caixinha de plástico que os judeus botam nas portas, né, de casa. Todos os estabelecimentos públicos, ela não, sem fazer diferença se são de cidades árabes ou não, e que qualquer manifestação religiosa ortodoxa judaica, ou seja, se não for ortodoxa, não conta, não pode ser proibida em nenhum lugar do Estado de Israel.
Ou seja, se numa escola os alunos resolverem botar tefilim, no lugar que seja, como já foi polêmica no passado, é, e fazer proselitismo para outros alunos, o diretor não pode fazer nada. Se judeus vão rezar, por exemplo, no monte do templo, né, ou na esplanada das mesquitas, também não pode acontecer nada. Enfim, é uma coisa assim, esse tipo de projeto de lei que está indo agora para votação. Outro deles é que é um projeto também do deputado do Likud que cancela a comissão que avalia nomeações para cargos do executivo, ou seja, você pode fazer nomeações técnicas para o alto escalão sem passar por nenhuma comissão. Isso faz com que você possa indicar qualquer porcaria que conflito de interesse, o que seja, para qualquer cargo, sem nenhuma. E olha que essa comissão já. Ela deu ok para o Zini, para ele ser chefe do Ximbe, né? Para ter uma noção de como é que funciona essa comissão. Então, assim, qualquer merda pode acontecer. Ah, vai ter os pré-requisitos, como se eles fossem respeitar muitos pré-requisitos, né? E aí, eu vou entrar na votação mais interessante do dia, para eu terminar minha fala e passar a palavra para o Marquinhos. Eu comentei com vocês que o J.D. Vance está aqui. E o Trump, ele não só colocou na acordo de Safon, como ele falou em voz alta. Eu não vou permitir que Israel anexe territórios na Cisjordânia. Né? O Trump falou isso, e aí o Lieberman, em conjunto com o Avi Maoz é o deputado mais extremista do parlamento. Ele tem um partido de um deputado só, porque ele se elegeu junto lá do partido do Smotrich, mas ele era um partido que se somou ao partido do Smotrich e ao do Ben-Gvir para as eleições, mas ele é independente, ele faz o que ele quiser. Ele não está mais na coalizão. Às vezes ele entra e sai de novo, entra e sai de novo, ele pede dinheiro para alguma coisa ali, ou uma lei, aí o Netanyahu dá, ele volta a votar a favor, mas depois ele sai, enfim. E ele falou, e ele fez um projeto de lei que é um projeto que ele para votar hoje em primeira leitura, e foi votado, e já contou o resultado, que é para considerar, que é para considerar legal a declaração de soberania da Cisjordânia pelo Estado de Israel, ou seja, a anexação da Cisjordânia, se transformar a Cisjordânia em Estado de Israel, em parte do Estado soberano de Israel. Isso, a implicação disso é que Israel tem que dar cidadania para todos os palestinos que moram ali. Né? Essa implicação legal que deveria ter, se é dada ou não, aí é outra história. E isso, como a gente sabe bem, é contra o interesse do governo Trump. Né? E ele botou isso à votação e o Lieberman falou: vamos junto. O Lieberman é um membro da oposição, de direita também, bem de direita, de extrema direita, nacionalista secular. E ele falou: olha, eu vou agora matar dois coelhos com uma cajadada só. Eu vou agredar a minha base, que é de direita, e vou explanar como eu estou mais à direita que o Netanyahu para roubar o voto dele. Esse é o interesse do Lieberman. Ainda vou fazer ele ficar numa situação de constrangimento com os Estados Unidos se essa lei passar. Se não passar, vai ser culpa do partido dele. Se passar, ele vai ter um constrangimento com os Estados Unidos. E aí, cara, essa lei passou, acho que ela passou, leitura prévia, né? Tem outras três leituras. E quando o Hanna não estava presidindo a casa. Quando o Hanna for presidir a casa, ele simplesmente não vai deixar essa lei para ir à votação. Ele não vai colocar isso à votação. Né? Porque não é do interesse do governo. Mas aí a proposta ganhou por um voto. Né? E aí o Lieberman ele falou: vou mais, eu vou também propor a soberania só sobre Malé do Mim. Porque aí não tem desculpa de que é muito difícil a Cisjordânia inteira. Malé do Mim é uma cidade israelense na Cisjordânia, uma colônia, mas com status de município, com, sei lá, 40 e tantos mil habitantes, que está na região metropolitana de Jerusalém, no caminho de Jerusalém para o Mar Morto, cortando a Cisjordânia no meio. E o Lieberman falou no discurso dele: 40% de Maalé Adumim votou no Likud. É uma população que vota no Likud. Então vamos ver agora se o Likud vai votar a favor da anexação de Maalé Adumim. Porque aqui não vai ter muito tipo, não tem tanto problema, só tem judeu Maalé Adumim. É a mesma coisa que anexar qualquer outro assentamento judaico. Não é a Cisjordânia inteira, é só um pedacinho que já, na prática já é parte de Israel. Ele falou isso, tipo, o discurso dele foi mais ou menos dessa linha. E essa votação também passou. Agora sim, foi muito pouca gente que votou a favor e contra. Né? Uma delas passou por um voto só, e o Yuli Edelstein, deputado do Likud, que foi afastado da Comissão de Constituição e. Não, perdão, da Comissão de Segurança Exterior, né, da presidência, ele foi afastado da presidência, ele foi o único parlamentar do Likud que votou a favor, gravou vídeo dizendo que estava orgulhoso de votar a favor disso, que, não, que
que é melhor para o país, não tem que lidar com questões políticas. O Ben-Gvir também estava feliz, porque o partido do Ben-Gvir, o partido do Smotrich, votaram a favor. Estão nem aí pro Trump. Eles querem os projetos. O Ben-Gvir quer o caos e o Smotrich quer o projeto dele. E as duas passaram. Leitura prévia, tá? Tem que passar ainda mais 3 leituras para ser efetivada, e ainda assim a Suprema Corte pode barrerar, etc. Tem muita coisa para acontecer. Mas gerou o constrangimento que eles queriam. A oposição de centro, ela se absteve. Só votou contra os árabes, só votaram contra os árabes e os poucos de esquerda que tem na Knesset. O resto se absteve ou votou a favor. O Likud se absteve, porque os caras não querem votar contra isso. Né? Então, pô, eles colocaram o Likud numa saia justa danada. Os caras estavam há mó tempão fazendo um discurso super extremista, né, de anexação, isso e tal. E na hora de votar, os caras não votaram. E aí, nessa hora, que eles sempre acusam, porque o resto estão fazendo, eles cedem à pressão internacional, olha como eles são fracos, né? Só o Netanyahu consegue lidar com a pressão internacional e a oposição mostrou. Essa foi uma jogada inteligente do Lieberman, né? Não estou aqui criticando, não estou aqui elogiando o Lieberman do ponto de vista moral. Nunca, vocês nunca vão escutar falando isso. Mas do ponto de vista estratégico, e principalmente para quem está na posição dele, foi uma jogada muito inteligente dele. Porque ele impôs uma derrota ao governo num tema que é do interesse da maioria dos parlamentares do governo, e uma derrota que coloca o governo em crise, não só com a sua base, mas também com o governo dos Estados Unidos. E ainda forçou parte do governo e da coalizão a votar a favor, né? Forçou, tipo, ele colocou a própria coalizão contra a coalizão. Porque alguns partidos da coalizão votaram a favor e outros votaram contra. Então, começou, né, eu acho que o Lieberman deve ter pensado nisso todo o recesso. Como é que eu vou ferrar o governo agora quando voltar? E todo recesso não, né? Pelo menos desde que o Trump anunciou que não ia ter anexação. Então, aí, do discurso do Herzog até isso, né? O governo, a verdade é que o governo retirou praticamente todas as suas propostas de lei, deixou só todas as propostas de lei que eram do governo, elas não foram à votação porque eles estão sem maioria. Essa da Galit Distal, por exemplo, ela é uma proposta de lei privada, que qualquer parlamentar pode apresentar uma proposta de lei privada, mas aí ela tem que passar ela passa por um processo diferente de uma lei que é apresentada pelo governo. Pela Conselheiro Comissão jurídico, de que é, Constituição e Justiça, né? pois é, exatamente. Quando uma lei passa pelas comissões, quando a lei passa pelo conselheiro jurídico do parlamento e tal, ela tem muito mais força na hora que a Suprema Corte decide se vai vetar ou não, né? Enfim, ela é uma lei que ela tem mais legitimidade. Uma lei privada, ela passa ela não obrigatoriamente passa por comissão, e também não obrigatoriamente passa pelo conselheiro jurídico, mas ele pode recomendar o veto dessa lei e a Suprema Corte geralmente veta quando a lei não tem a aprovação do conselheiro jurídico, do parlamento. Então, a lei, quando é proposta pelo governo, ela passa pela conselheira jurídica do governo. Quando ela é proposta por uma comissão, ela passa pela conselheira jurídica do parlamento. E quando ela é alguém privada, ela não passa obrigatoriamente por nenhum conselheiro jurídico. Então o governo teve que tirar todas as suas propostas de lei, porque ele não tem maioria. Porque os ortodoxos continuam fazendo o jogo duro até receberem a garantia, de que a lei do alistamento deles vai passar. E a última coisa que eu vou falar agora, prometo, é que as informações que a gente está tendo é que os partidos ultra-ortodoxos eles não querem mais saber de cartas de intenções de que essa lei vai passar. Eles disseram, a gente só volta para a coalizão quando a gente vê a lei na nossa frente, quando vocês derem para a gente a garantia de que essa lei vai ser aprovada, ok? E que ela possa passar pelo conselheiro jurídico. Enquanto essa lei não tiver escrita e vocês garantirem que essa lei vai passar, a gente não volta para a coalizão. E isso leva a gente para um caminho de que o governo ele pode estar realmente próximo de cair. Porque agora o governo está na dúvida até se afasta o Yuli Edelstein da comissão. Ele foi afastado da presidência, mas você vai afastar ele da comissão de segurança exterior, porque se ele é afastado ali, ele pode decidir que no parlamento, então, ele pode se comportar de maneira independente. E numa dessa aí, ele vota numa lei de desconfiança e derruba o governo. Né? Se alguém vai prometer para ele uma vaga em outro partido, não sei. Ou os próprios ortodoxos podem dizer: basta, vou derrubar o governo hoje, acabou.
Então, a gente está vendo uma movimentação que está dando a parecer, tá parecendo, está dando a entender de que o governo está vivendo os seus últimos dias. Ah, João, tu já falou isso muitas vezes. Com essas palavras, não exatamente. Mas eu já falei muitas vezes que o governo parecia que ia cair, que não ia durar tanto tempo. E tá aí, o orçamento tem que ser apresentado até dezembro, que eu acho que é o deadline ali. Se o governo aprovar o orçamento, aí podem anotar que o governo vai até o final. Mas eu acho que o governo não vai, não vai nem apresentar o orçamento. Eu acho que lá para dezembro a gente vai saber quando vai ter eleições, que eu chutaria que vai ser por volta de maio. Enfim, esse é meu palpite. Pode ser que antes até, pode ser que em novembro sejam colocadas eleições, aí a tendência é que elas aconteçam em março. Bom, acho que só mostra tudo isso que aconteceu, né? É que tirou até o presidente Herzog do plumo, né, cara? O cara ficou irritado, foi falar, não sei o quê. Enfim, abriu a boca, né? Ele não tinha aberto a boca dessa forma antes da guerra, durante o período inicial desse golpe autocrático. Ele não tinha aberto a boca, ele falou: vamos tentar aqui fazer uma negociação, puxa daqui, puxa dali. Levou aí comissões, né? Pessoas que eram representantes ali dos dois lados para tentar chegar a um acordo, mas ele em nenhum momento se colocou contra o golpe autocrático, né, cara? E é a primeira vez que ele fala alguma coisa do gênero, realmente, então é bom, né? Pelo menos nesse sentido é bom. Durante a guerra ele ficou lá sumidão na dele, sei lá, devia tá com sono, dormindo, não sei. Ficou lá na dele, não falou muita coisa. E agora surge, né? Mas eu acho que, além de tudo, é ver que o compromisso do governo real é com o golpe do judiciário, né, cara? Eu acho que é com esse golpe autocrático. Eu acho que eles, durante a guerra, não ficou em suspenso, né? Eles ficavam passando ali com pequenas medidas, a gente comentou isso diversas vezes, né? Tentativas de mudar as comissões que indicam juízes, as comissões que indicam pessoas, a própria questão da Galit Barav Miara, né? Acabar com o cargo dela, dividir o cargo em dois. Enfim, todas as tentativas de realmente enfraquecer o sistema judiciário, enfraquecer a independência tirar a independência do judiciário e atrelá-lo ao executivo, que é o que já acontece com o parlamento, né? Basicamente isso. O parlamento hoje é um fantoche do executivo e é isso que eles querem fazer também com o judiciário. E agora eles não têm mais o foco da guerra, eles vão voltar aos canhões novamente ao que acontece aqui e para aprovar e ver onde é que isso vai avançar, né? Então sem escrúpulo mesmo, né? Continua, eles mantêm a política deles, o interesse pessoal, realmente transformar o país em algo que a gente vai perder muito espaço, né? Qualquer pessoa que se. Ah, inclusive o Tsar Renegbi, né, cara? Que era o chefe, né? O cabeça ali do Malala, que é o órgão que faz a relação entre o governo. É o chefe da Casa Civil, né? Vamos dizer assim. Da É, Casa Civil Militar, digamos assim, Casa né? Civil Militar, pois é, ele faz a relação entre o governo e o exército, né? Durante o 7 de outubro, ele também era o chefe da Casa Civil, do Do Malala, Malala, né? e agora ele foi retirado pelo Netanyahu porque ele discordou do Netanyahu, né? Tem uma reunião lá, ele apresentou discordâncias, logo depois ele foi removido do cargo dele. Não acredito que isso tenha sido ali o motivo principal, né? Eu acho, acredito que, enfim. O Netanyahu tem mudado toda a liderança dele e mudar o Tsar Reneg, que é um cara meio sumidão, né? Ninguém fala dele, talvez seja importante também, mas obviamente vai botar alguém ali de total confiança dele, total, como é que chama? Pessoa que segue realmente o que ele fala, né? Como o próprio Zini já falou que vai fazer, que é fiel ao Netanyahu e não é fiel ao seu cargo, né? Essa é a questão. Então, sem sombra de dúvida, é isso que o Netanyahu vai fazer. E eles vão continuar caminhando. O fato da gente ter visto aí a polícia não agindo para prender os ultra-ortodoxos desertores, vai nesse sentido também de tentar tirar um pouco dessa pressão aí em cima de toda essa questão do alistamento, né? Então você não prende, o cara passa por cima da lei, não cumpre a lei, recebe lá a sua ordem de alistamento e, enfim, rasga, cagueando e vai embora, e a polícia não faz nada, então você deixa a situação meio que tá, né? Nessa relação meio cinzenta, assim, do jeito que tá, e o governo vai empurrando com a barriga, né? Para ver essa crise, eu acho que assim, os ultra-ortodoxos, né, no momento em que a água começou a bater na bunda, realmente, que não tem mais deadline, né, para que isso seja resolvido. Já acabou, né? E agora o governo passa a não ter mais desculpa também, porque
porque a guerra era uma questão, agora não é mais uma questão. Então, os caras têm que resolver isso, eles não vão ter como resolver isso, porque os ortodoxos não aceitam nem um meio termo, né? Eles não querem servir de jeito nenhum. Então, vai ter que rebolar aí, vai ter que rebolar para ver o que vai acontecer. E aí a gente pode também, talvez, né, o Netanyahu fazendo essa leitura de que eleições estão se aproximando, a gente vê essa questão do nome, da mudança do nome da guerra. Pode ser também que esse aceno, né, que ele deu ali ao sistema judiciário, ao reconhecer o Amit como presidente do sistema judiciário, tenha sido também uma jogada política mostrando, ó, eu sou um pouco meio que diferente aí de todos eles, né? Tentando trazer, de repente, algumas pessoas que não concordam com a forma como o Hannah e como como chama ele, o Yariv Levin tratam, né, o sistema judiciário e tratam o juiz Amit. Enfim, o Netanyahu também, né? Você falou do Herzog, que é um cara que pensa na política o tempo todo, né? É político 24 horas por dia, sem sombra de dúvida. O Netanyahu é assim também. E a eleição é muito importante para ele, né? Ele é um negócio que ele é muito importante, até porque se ele se mantém no poder, como a gente já comentou aqui, né? Eu estava até conversando isso com um amigo hoje. é, a maior possibilidade nessas eleições, eu acho que qualquer eleição que acontecer, mesmo que a gente não, pode ser agora, como você falou, em março, maio ou no final do ano que vem, eu acho que a gente caminha para os resultados muito parecidos dos que a gente teve até com que o Netanyahu conseguisse montar a coalizão, né? Quando a gente teve ali 5 rodadas eleitorais. O que eu quero dizer? Com o bloco de partidos árabes impedindo com que tanto a coalizão quanto a situação, quanto a oposição, quanto a situação, montem um governo. Né? Porque a gente tem em torno de 10% do parlamento. é, Talvez um pouco menos, 11 cadeiras, né, que são direcionadas aos partidos árabes, né, não sionistas, e que nenhum partido da oposição, ou nenhum partido da situação e só um partido da oposição, talvez topasse fazer coalizão com eles, né? Então, ou seja, ninguém. O quadro que eu aposto mais seria um quadro de que o empate técnico, né? E o empate técnico mantém o Netanyahu no governo aos trancos e barrancos, mas se mantém no governo. E aí ele consegue postergar o seu julgamento, que também o tempo todo ele diz, tem dor de barriga, tenho isso, tenho aquilo, para o tempo todo ser postergado e nada acontece, né? A gente vai vendo isso aí. Enfim, cara, na política externa decidem pela gente, na política interna a gente está nas mãos aí desse maluco, cara, que faz de tudo para ficar no poder e não importa o quê, não importa o quê. Bom, é isso, João. Vamos então para o nosso próximo bloco, para a palavra da semana, dica cultural, correio dos ouvintes e outras cositas más. Bom, João, palavra da semana a gente deixa aí Tcumá, né? Que a gente comentou lá quando a gente falou da mudança do nome Da da guerra. guerra, né? A guerra que pode ser, enfim, ressurgimento, ressurreição, renascimento, tem uma série de palavras aí, né? Então a gente deixa essa palavra aí para a galera não se confundir com muitas palavras em hebraico. Vem cá, cara, e dica cultural, vai de quê, cara? Olha, eu vou recomendar a série Os Judeus Estão Chegando, a série de Ah, humor, que ela eu aí de legendei novo, vários, né? mas que eu legendei vários episódios. É, que está disponível no YouTube, no canal do Conexão Israel, que o canal ainda existe, né? O site não existe mais, mas o canal ainda existe. Mas se vocês forem lá no nosso site, no nosso canal do YouTube, do lado esquerdo do muro, e se vocês forem na parte de playlists, vocês vão achar todos os episódios que eu legendei e subi para a internet. Enfim, e vão achar outras coisas também legais. Sabe o quê? Também vale a pena dar uma passada lá pela parte de playlists nossas, que talvez isso seja a parte que eu vou indicar da próxima vez que eu tenho aqui. Tô lendo aqui um livro legal da Elia Gundar Goshen, e não vou indicar ele hoje, que eu quero terminar de ler o livro, mas estou gostando. Então, até que eu termine de ler esse livro, estou indicando agora aí essa playlist que os judeus estão chegando, uma série de sátira com tudo que tem a ver com o judaísmo. Enfim, tem outras coisas legais também para indicar que está no nosso canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Nosso podcast também sai em vídeo, para os que escutam a gente aí no Spotify e em outros tocadores. Nosso podcast também sai em vídeo no YouTube toda semana. E também, enfim, curtam a gente aí nas redes sociais
E quem quiser dar uma fortalecida aí, quem puder, no Apoia-se para quem mora no Brasil ou no Patreon para quem mora fora do Brasil. A gente aceita de bom grado aí, ajuda o nosso trabalho a ficar de pé. É isso, João. Então ficamos por aqui. Nos falamos na semana que vem e gravamos nosso próximo episódio. Forte abraço, cara. Abraço, até mais. Tchau, tchau. Bom, gente, como já é tradição, no final do nosso episódio, nomeamos e agradecemos todas as colaboradoras e colaboradores do nosso podcast. Fica aí, então, muito obrigado pelo carinho, pela audiência e pelo apoio. E para quem quiser e puder apoiar o nosso projeto independente e ainda não faz, é possível fazer pela plataforma Apoia-se, apoia.se do lado esquerdo do muro, isso caso você more no Brasil, e pela plataforma Patreon, para quem vive no exterior. É patreon.com do lado esquerdo do muro. Os links se encontram na descrição do episódio. Aí vai! A Rezende, Abel Souto, Alcides Manzoni, Alé Edelstein, Alex Gruppenmacher, Amir Arones, André Mermelstein, Arthur Benchimol, Asher Kipperstock, Beatriz Bracher, Bernardo Chigres, Bernardo Mascarenhas, Bruno Ruffier, Caco Ciocler, Camila Witt da Rocha, Carlos Grum, Carolina Brandt, Cecília Alca, Clarice, Cláudia Belfort, Cláudio Dailac, Cláudio Solon, Daniel Becker, Daniel Korn, Daniel Schor, Daniel Weinfels, Daniela Hotban, Daniele Maromai, Daniele Salgado de Oliveira, Dani Abensur, Davi Bessler, Davi Koifman, Débora Blanc, Eduardo Feingold, Eliane Cooperman, Eliane Pschol, Fabiana Rufato, Fabiana Vanderlan, Fábio Belegar, Fábio Gleiser, Fábio Luxo, Felipe Yachimovitz, Fernanda Weitzmann Becker, Fernanda Carme, Fernando Gainer, Flávio Rabinovich, Gabriel Levi, Giovanni Orso, Júlia Tucci, Júlia Mordente, Glenda Rubstein, Gustavo Frota Pereira, Gustavo Gorenstein, Guta Tomauskin, Guto Pereira Nunes, Helena Latermacher, Iago Oliveira, Ida Sandes, Igor Gak, Igor Sender, Ilan Chomrone, Ilana Laffer, Ilana Stein, Isaac Guanais, Isadora Chamis, Jacob Blumer, João Renato Altman, José Orenstein, Júlia Rios, Leonardo Bueno, Leonardo Stuhl, Leonel Campos, Liana Fonseca, Luana Lima, Luciane Martins Zilbergeld, Luiz Lederman, Marcela Bronstein, Marcelo Schilvarker, Marcos Saruer, Marcos Gandelsman, Marcos Paulo Januário de Souza, Margarida Lacombe, Maria Célia Moscati, Maria Fison, Mariana Sampaio, Marília Neustein, Maurício Landi, Mária Weinstock, Michele Schuckmann, Miguel Fausto, Mila Chazeliov, Mônica Fagundes Klein Guneviec, Muriel Correia, Padu de Almeida, Rafael Boquerri, Rafael Fleischmann, Rafael Sterne, Rafaela Barcai, Raquel Penariol, Renato Ackermann, Renato Bejinski, Richard Sirrel, Roberto Dias Pereira, Roberto Mai, Roberto Tonani, Rogério Kuckerman, Rosa Harsheim, Rubens Kohn, Rui Bezerra, Sara Liebman, Sérgio Goldbaum, Chaz, Sidney Weissman, Silvia Mai, Suzana Saul, Tatiana Gruberger, o Heider Pires Souza, Vitória Albino, Yael Katz, Yael Heinstein, Yuri Jacob Lumer,